Bom, pessoal, vamos agora dar continuidade então às nossas análises pelo plano de operação anual, ok? Já passei o arquivo que estava em formato de Excel para CSV e vamos abrir o R aqui por esse atalho e abrir o script aí do POA. Bom, o que seria o POA aí, né? O POA, que é o projeto aí, o plano de operação anual, ele é feito a partir de um inventário censitário, um inventário 100% da sua UPA aí, da sua unidade de produção anual. Então, o que nós vamos fazer aqui, uma das coisas que vamos fazer é classificar os nossos indivíduos. A gente precisa saber agora quais são os indivíduos que nós vamos abater, que são os indivíduos com DAP maior que 50 centímetros, e quais são os indivíduos que nós não podemos cortar aí, que serão os porta-sementes, que são os maiores que 50 centímetros, porém precisa aí deixar pelo menos 10% das árvores. Esse é um dos critérios, ou deixa 10% das árvores, ou tem que deixar pelo menos 3 indivíduos a cada 100 hectares. Esses são os dois critérios. Um dos dois aí, o menos permissível, ou seja, o critério mais restritivo é o que a gente vai ter que utilizar. E o corte futuro, que são os indivíduos aí menores que 50 centímetros. Existem outras classificações, algumas espécies raras, proibidas de corte e APP. No caso, nosso banco de dados ele já está classificado aí quais são os indivíduos em APP. Vamos carregar o banco de dados e dar uma olhada nele. Então é um inventário censitário aí com quase 6.000 observações, né? Quase 6.000 árvores. Temos o código da árvore, a espécie, o CAP, altura comercial, qualidade do fuste em 3 classes diferentes de fuste aí e a classe de exploração. Tá tudo 0 por enquanto, somente alguns indivíduos já estão com 5, que são os indivíduos que se encontram na APP. Essa classificação já foi feita aí no software de SIG, que pode ser feito no QuantoGIS ou no ArcGIS. Então vamos fazer o nosso vetor de DAP, que é o vetor de CAP dividido por π, depois de área basal, transformando aí já em metros quadrados, e fazer o volume pelo fator de forma de 0,7. Bom, quando nós formos classificar aí os indivíduos de abate, nós vamos pedir para ele ordenar os indivíduos maior que 50 em qualidade de fuste e também em DAP. Ou seja, nós vamos abater aí os melhores indivíduos de melhor qualidade de fuste e de maior DAP. O primeiro critério para a ordenação vai ser a qualidade de fuste e depois o DAP. Só que para colocar, os dois são inversamente proporcionais aqui, né? Porque a qualidade de fuste, o melhor é 1, ok? No nosso banco de dados aqui, qualidade de fuste 1 é o melhor fuste e qualidade de fuste 3 é o pior qualidade de fuste. Então nós vamos criar um outro vetor que eu vou chamar de qualidade de fuste invertido, INV, que eu vou renomear aí inverter os valores. Tudo bem? Percebam aqui que agora a gente tem mais uma coluna, que é qualidade de fuste invertido. Onde era 1 virou 3 e onde era 3 virou 1. Para quê? Porque agora eu posso ordenar aí a nossa qualidade de fuste e DAP de maneira crescente ou decrescente. O importante é que nós conseguimos ordenar aí para depois fazer a classificação dos indivíduos que vamos abater. Então, para classificar o nosso porta-sementes, existem os dois critérios, ou 10% dos indivíduos da espécie, ou pelo menos 3 indivíduos a cada 100 hectares. Então, para determinar esse critério 1, vamos chamar de critério 1 os 3 indivíduos a cada 100 hectares. Nós precisamos saber qual que é na área da nossa UPA aí, a área que nós vamos manejar. Então, determinado a nossa área, que no caso aqui é cerca de 295 hectares, vamos estipular o critério 1.
O critério 1 aí é nada mais, nada menos aí que a área de manejo vezes 3 dividido por 100. 3 indivíduos a cada 100 hectares. E nós determinamos aí que a gente precisa deixar por espécie aí pelo menos 9 indivíduos para porta-sementes, ok? Então agora nós vamos cair no looping que vai realizar essa classificação. O que é feito esse looping aqui? Vou fazer temporariamente aqui, eu vou chamar i igual a 1 para poder entrar no looping, ok? E vou começar, vou dar enter aqui, vou criar esse vetor que nada mais é que as espécies. Por quê? Porque o looping vai rodar dentro das espécies. E depois vou vir para essa linha 120 aqui. Não vou dar Ctrl Enter nesses dois. Só para eu ver o que está acontecendo dentro desse looping. A gente vai fazer só para a espécie 1, para a primeira espécie. Então, primeiro, o que ele faz? Ele cria uma tabela com todos os indivíduos da espécie 1 aí, que foi a biurana. Depois ele fala assim: se existirem indivíduos menor ou igual a 50 e diferentes de 5, diferentes de que não são da app, se existirem esses indivíduos, então eles vão ser chamados aí de corte futuro, ok? É basicamente o que ele faz, ele classifica os indivíduos de corte futuro. Depois ele fala assim: se existirem indivíduos maior que 50 centímetros diferentes que não estão na app, então ele faz a tabela com esses indivíduos, ele seleciona esses indivíduos e depois cria o critério 2. O critério 2 é 10% do número de indivíduos, ok? E aí nós vamos ter aí os dois critérios, o critério 1 e o critério 2. Qual que ele vai pegar? O maior, né? O mais restritivo. Então é isso que ele faz, ele cria aí o critério 2 nesse local, dando continuidade aqui. Depois ele coloca em ordem crescente, a qualidade de fuste invertida e o DAP. Ou seja, os primeiros indivíduos dessa tabela são os piores, vamos dizer assim, de pior qualidade de fuste e menor DAP, certo? Vamos fazer isso aqui então. Primeiro ele vai gerar um banco de dados só com DAP maior que 50, daquela espécie. Todos aí com DAP maior que 50. Depois ele calcula o critério 1 e o critério 2. O critério 2 aqui foi 26. Ou seja, existem 260 indivíduos aí com DAP maior que 50 dessa espécie. E aí o critério 2 é maior que o critério 1. O critério 1 falava para deixar 9 indivíduos e o critério 2 fala para deixar 26. Então nós vamos deixar 26 indivíduos. Só que quais 26 indivíduos nós vamos deixar para porta-sementes? Bom, a princípio aí vamos deixar os de pior qualidade de fuste e menor DAP. Isso é uma regra? Não, só o caso aqui, o seu algoritmo está sendo feito dessa forma, ok? Então primeiro colocamos em ordem e aí nós vamos falar então, se o critério de seleção for menor que o número que existe de indivíduos, então do primeiro ao critério, ou seja, do primeiro ao 26º nesse caso, vai se chamar 1, que é nossa porta-semente. E o resto aí, nós vamos classificar o que não for 1 depois, nós vamos chamar de 0, que é o abate. Tudo bem? Agora aqui, se o critério de seleção for maior que o número de indivíduos, então todo mundo é porta-semente. A gente não vai poder cortar nenhum dessa espécie, ok? Então é isso que ele faz. E aí o looping termina e ele faz isso para todas as espécies. Ele faz para uma, para duas, para três, até completar todas as espécies. Então vamos rodar o looping aqui agora, a partir do System Time. Então vai dando Ctrl Enter, percebam que ele vai mostrar um mais aqui, ou seja, tem coisa para ser feita ainda, para dar Ctrl Enter. Aqui ele classifica os abates. E aqui ele vai mostrar aí o desenvolvimento, aqui ó, 100% aí, realizamos então agora a classificação de todos os nossos indivíduos.
Aqui todos os nossos indivíduos agora estão classificados como 0, que é abate, 1, que se eu não me engano é porta-semente, e 2, que é corte futuro, ok? 2 aqui que é corte futuro. E os de 5 permanecerão 5, que são APP. Bom, temos a nossa classificação então. O que a gente quer saber? Qual que é o volume total aí que a gente tem para abate? Então a gente vai basicamente somar os volumes, somar na coluna, dentro de dados, na coluna volume, perceba que eu estou do lado direito do colchetes aqui, eu só quero simplesmente as linhas onde a classe de exploração é igual a 0. Então a gente tem aí cerca de 13.600 metros cúbicos. Mas eu posso explorar tudo isso? Bom, a legislação fala que a gente pode explorar no máximo 30 metros cúbicos por hectare. Então, esse volume total dividido pela nossa área de manejo, a área de manejo que eu falei lá em cima, que é 295 hectares, se eu dividir esses dois, eu descubro aí que eu estou explorando, se eu cortar todas as árvores que têm potencial para abate, mesmo respeitando o porta-semente tudo, eu vou acabar cortando mais do que eu posso, mais do que a legislação permite. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reclassificar os meus dados, ok? Então, eu vou falar aqui que o limite é de 30, eu não posso passar de 30. E o volume, eu vou determinar aqui qual que é o volume máximo que eu posso explorar então. Bom, é a área de manejo vezes o limite. Eu posso explorar no máximo aí 8.870 metros cúbicos, ok? Então eu vou criar uma outra tabela onde eu vou pegar somente o pessoal aí com abate, somente as árvores de abate e vou colocar em ordem. Só que agora eu vou colocar em ordem decrescente em relação à qualidade do fuste invertido e volumetria. Ou seja, eu vou pegar as melhores qualidades de fuste, né? Essa nova tabela aqui, ó, em ordem, se eu abrir ela aqui, ela tem a melhor qualidade de fuste. Por que é melhor? Por causa que eu estou lidando com invertido aqui, né? A qualidade de fuste é 1. Só que eu pedi para ordenar entre qualidade de fuste invertido e depois volumetria. O primeiro critério então é a qualidade do fuste. E aí para que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou selecionando, eu vou pegar todos os indivíduos, os primeiros indivíduos dessa nossa tabela até dar o volume máximo que eu posso explorar, ok? Eu vou pegando um por um. E quando bater aí em 8.870, eu paro e o resto que sobrou embaixo eu vou chamar de porta-semente, ok? Criei esse vetor que é só de volumes, ok? O que é esse vetor aqui? É o volume de cada indivíduo, que é o que importa pra gente. E agora criei um vetor unitário que vai girar dentro desse looping aqui. O que esse looping faz? Ele pega uma árvore e fala quantos metros cúbicos tem. Pega outra árvore e pergunta quantos metros cúbicos tem. Quando a relação volume e área for maior que 30, ele para. Ele para e seleciona aí onde parou. Um anterior aonde parou. Ok? É o que esse looping vai fazer aí. Ele vai selecionar na nossa tabela somente os dados. Eu preciso criar esse vol aqui unitário e executo o nosso looping. Pronto. O que ele fez aí? Ele selecionou somente, dentro da tabela abate, ele selecionou somente até o momento onde I-1, até onde o I foi -1, né? Porque quando chegou ele passou, aí ele voltou 1 e selecionou somente as árvores até completar 30 metros cúbicos por hectare. Então, se eu somar agora e dividir pela área, percebam aí que deu praticamente 30 metros cúbicos por hectare. E agora, eu vou dentro da minha tabela de dados original, todo mundo que era classificado como 0, eu vou mudar de nome para temporário, ok? E aí, daquela nossa tabela de abate, no nosso banco de dados, os mesmos indivíduos que foram selecionados num abate, que foi selecionado dentro desse looping, vão ser classificados como 0. E aí vão sobrar alguns temporários.
certo? Nós temos aqui agora dentro do nosso banco de dados 0, que é realmente abate, 2, que é corte futuro, 1, que é porta-semente, e tem os temporários aqui, ó. O que são esses temporários? Temporários são aqueles que eram abate e não vão ser mais, ok? Que é o que eu vou falar aqui agora. Agora, quem é temporário vai ser 2, que é corte futuro, né? Ou porta-semente aí também, no caso, corte futuro. Então, tá pronto aí essa primeira parte de classificação dos nossos dados, ok? Na nossa próxima videoaula aqui, nós vamos fazer uma análise semelhante ao que a gente fez no plano de manejo de floresta sustentável, que é o quê? É fazer uma estatística aí descritiva. No caso, agora a gente não vai trabalhar mais com intervalo de confiança, com erro padrão, com erro de amostragem. Por quê? Porque não existem parcelas, existe o censo. Então nós vamos classificar, fazer a classe de DAP dentro das classes de exploração e fazer algumas tabelas e também trabalhar com o IVC, que é um índice de valor de cobertura, ok? E posteriormente trabalhar com a curva do coletor a cada vez, só que não existem mais parcelas. Agora cada amostra, cada indivíduo vai ser uma amostragem, que vamos ver nas próximas aulas aí.